Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a esse canal. E hoje nós vamos falar sobre mais uns conselhos para você que quer se relacionar com um homem que tem filhos. Você precisa entender, primeiramente, que você precisa se colocar no lugar da criança. Imagine só, essa criança tinha um pai e uma mãe morando juntos. Teve a briga antes do divórcio, porque nenhum casamento acaba de uma hora para outra, né? Sempre tem os conflitos que geraram na decisão de se separar. Essa criança, de repente, teve uma ruptura. Provavelmente, depois do divórcio, houveram outros conflitos entre os pais. E, de repente, ele tá vendo o pai dividir a atenção que pertencia à sua mãe. Então, não culpe o seu enteado ou a sua enteada de não ir com a sua cara logo de primeira. Né? Criança é criança. Tem toda uma história por detrás. Foi o que eu falei no vídeo anterior. Aliás, se você não viu, corre lá pra ver. Tinha uma história antes. E você tá entrando no meio disso. E aí você precisa se colocar no lugar dessa criança para não pegar birra. Pode ser que haja momentos que esse filho, essa filha queira te pirraçar. Pode. Pode ter momentos que até a mãe da criança, né? Isso não é uma regra. Mas pode ser aí que a mãe da criança falou tantas coisas ruins a seu respeito que é óbvio que esse filho ou essa filha não vão gostar de você de início. Então, é aquilo que eu disse, o respeito, ele é conquistado. E ele é conquistado à medida que você se torna uma pessoa que respeita. Se mesmo ele te desrespeitando, você o respeita. Quando você disser assim, olha, eu não faço isso com você. Eu só peço que você não faça o mesmo comigo. Agora, se você cai nas provocações de uma criança ou de um adolescente e você começa a revidar, ó, guerra perdida. Guerra perdida. Né? Você é o adulto. Você precisa ter mais maturidade. Ou você cai fora desse relacionamento. Porque se não houver essa resiliência e essa paciência de construir um relacionamento, não vai dar certo. E não é por mal. E se esse homem não dá importância para o seu próprio filho ou para a sua própria filha, sei lá, eu teria minhas dúvidas se vai ser um bom companheiro para você. E o último ponto aí, o qual eu queria concluir todo esse assunto sobre esse madrasta entenda que você não é a mãe dele. Você não é a mãe do seu enteado ou da sua enteada. Existe uma figura materna antes de você que gerou, que criou, que educou, que deu amor. Independente dos erros que essa mãe cometa ou tenha cometido, ou mesmo que essa mãe use esses filhos para atrapalhar o relacionamento por birra do pai ou de você, você precisa entender que a pior besteira que você pode fazer é falar mal da mãe dele. Ou se comparar com a mãe dela, a mãe dele ou a mãe dela. Gente, é mãe. Mãe, a gente só tem uma. Avós, nós temos mais de um. Tios, primos, professores, amigos, mas mãe e pai é um só. Não dá para duas pessoas ocuparem o mesmo lugar no coração. Por mais que você se dê bem aí com os seus enteados, você precisa entender que eles têm uma mãe. E mesmo se essa mãe for falecida, em alguns momentos, se você tentar tomar esse lugar, eles podem entender que você está tentando apagar a existência dela, dessa pessoa tão importante na vida deles. Não importa que você não goste dela, é mãe deles. E se você quer se dar bem com eles, você precisa respeitar a memória dela, você precisa respeitar a existência dela, na verdade. Não cometa essa besteira. Você quer estragar um relacionamento? Fale mal, xinga ou ofenda a mãe na frente do filho. Gente, ó, né, essa é a de matar mesmo. Em quantos momentos às vezes a gente fica com raiva e fala?
A gente precisa aprender a se controlar se a gente quer conquistar isso a longo prazo. Sabe por quê? Vai chegar uma hora que esse filho ou essa filha vão perceber que as coisas que estão falando não bate com aquilo que ela enxerga em você. Fala que você é uma bruxa, mas você sempre trata bem. Fala que você é uma pessoa horrorosa, mas quando vai na sua casa você faz o bolo favorito. Quando vai na sua casa você trata bem. Quando te pirraça, você não revide e não cai na pirraça, você ignora. Gente, isso é conquistar respeito a longo prazo. E olha, isso passa, viu? Passa. Se você medir que isso vale a pena e você tiver força, vai passar e você vai vencer. Mas se você não tiver essa disposição, esse coração... Eu já ouvi mulheres falando, eu odeio aquele moleque. Eu falei, que moleque? Ah, o filho do meu marido. Gente, como você vai se relacionar com uma pessoa que odeia o seu filho? Não é? Então a gente precisa ter um pouco de empatia, se colocar no lugar, sabe? Se colocar no lugar não só do filho, mas também da mãe da criança, para diminuir os conflitos. Vai chegar uma hora que você vai ter o respeito de todos. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. É óbvio que você precisa estabelecer um limite para as pessoas. Mas se você aceitar, nesse momento, ir pelo caminho mais difícil, ele vai te dar um futuro de paz. Se você for pelo caminho curto, esse relacionamento não vai dar certo. E vai trazer muita angústia, mais do que a situação difícil já traz. Bom, eu espero ter te ajudado. Se você conhece alguém aí que passa por uma situação difícil, com enteado, com ex, né, com essa situação toda aí, compartilha esse vídeo, curte, comenta aqui se você sabia disso, não, se você já parou para pensar nisso, você já namorou alguém com filho, como que é essa experiência? Um beijo no coração, que Deus te abençoe, valeu!